A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Luciana Gomes da Silva e eu sou autora desses livros aqui, 5 livros pela UpBooks, tá bom? Hoje o assunto é um pouquinho extenso, então eu vou dividir em partes. Vem comigo e essa é a parte número 1, onde nós vamos falar sobre João capítulo 4, recontando a história da mulher samaritana pelas lentes do Antigo Testamento, e vamos caminhando, vamos recontando essa história aí para vocês. Então é sempre bom nós lermos as histórias bíblicas, mas termos alguns parâmetros estes que são válidos. Eu digo arqueologia bíblica. Quando eu falo de parâmetros, eu falo da tradição judaica. Como assim? Como conhecer a tradição judaica? Nós temos o Talmud, temos o Midrash, temos vários outros livros que falam desta tradição judaica. João capítulo 4 traz para nós o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, ele em seu ministério, ele estava crescendo, ele estava ali na região da Galileia fazendo a sua obra, curando, ensinando por parábolas. Então ele decidiu ir por Samaria. Jesus decidiu ir por Samaria. Está aí o versículo dizendo esse relato para nós. Qual a importância deste evento? Qual a importância de ir por Samaria? Vamos começar aqui com arqueologia bíblica, para a gente entender por que Jesus ele vai por Samaria. As terras samaritanas estavam bem no meio da Judéia e da Galileia. Está aí o mapa, tá? Nas terras dadas às tribos de Manassés e de Efraim, que são os filhos de José. As tribos de Manassés e Efraim herdaram essa parte aí, e aqui está Samaria no mapa. Então, por que Jesus ele resolveu passar por Samaria? E o autor, que é João, ele enfatizou esse fato, passar por Samaria. Circundar a região era comum, senão não precisava dizer que ele precisava passar. O conflito existente entre samaritanos e os seus vizinhos ali era uma coisa meio tensa. Podemos dizer assim como um conflito que está hoje ali na Palestina. Eles não se davam bem, os samaritanos e os judeus ali dessas outras regiões, das outras tribos. Exatamente as 2 tribos do sul não se davam muito bem com as 10 tribos do norte. Ao longo desse estudo nós vamos explicar por quê e qual foi a função de Jesus. A função de Jesus conversando com essa mulher no poço. Da Galileia até Jerusalém, estima-se 3 dias de viagem, passando por Samaria. E passando ao largo, passando perto de Samaria, eram 6 dias de viagem. Onde eu tirei esse dado aqui para você. Para você que tem o livro do Flávio Josefo em casa, você procura por Vida 269. Desviar-se de Samaria significava cruzar o Jordão 2 vezes. Eles tinham que passar o Jordão e circundar. E Josefos também, tá a referência aqui, tá? Antiguidades 20, 118 e Guerra 2232. Você encontra lá, ó. Era um caminho perigoso e cheio de conflitos, por isso que eles não passavam por lá. Aqui os 2 textos do Flávio Josefo, que é um historiador. Se você não conhece esses livros, pesquise, faça aí suas pesquisas, você vai encontrar também para vender em português o Flávio Josefo. Jesus não disse as razões, mas ele disse que preciso ir por Samaria. Era um caminho incomum
devido aos muitos conflitos daqueles dois povos, tá? Um conflito muito grande entre eles. Então Jesus, quando ele veio trazer paz entre Deus e o homem. Mas ele também veio trazer paz entre israelitas de Samaria e israelitas da Judéia. Quando nós falamos de Samaria, nós esquecemos que eles eram também parte de Israel ali do norte, tá? Eles continuavam sendo hebreus, eles continuavam sendo o povo de Deus. Os samaritanos, eles se autodenominavam Shumrim, que significa os guardadores. A referência judaica os chamava de Cutim, que é por causa de 2 Reis 17, 24. Ou Cutitas. Eles se autodenominavam, os samaritanos, de Shumrim. Os guardadores. Guardadores de quê? O que esse povo samaritano tinha ali escondido em sua tradição que nós não sabemos, que a Bíblia ela não apresenta assim tão claramente para nós. Eles eram guardadores dos modos antigos, da fé ancestral, da fé que Abraão tinha, isso mesmo. Eles eram guardadores da fé. Eles eram contra o farisaísmo que existia em Jerusalém. Eles eram contra as classes religiosas que trouxeram tantas tradições e acréscimos ali em Israel. Os fariseus, eles colocam as regras, eles dizem que essas regras são uma cerca em volta da lei. Então, imagine aí a imagem, vou colocar para você, aqui está a lei. E em volta tem as cercas, ou seja, você quebra a cerca, mas você não quebra a lei. Para você quebrar a lei, você tem que quebrar muitas cercas. E essas cercas, que são os ensinamentos orais, esses ensinamentos protegiam a lei de ser quebrada. Os samaritanos, eles eram guardiões da tradição antiga. Eles não tinham o Talmud, eles não seguiam a tradição judaica. Então eles eram guardadores da promessa da aliança dada a Abraão. 4 pilares faziam ali a fé dos samaritanos. O primeiro deles é um só Deus, Jeová. Um só profeta, Moisés. E um só lugar de adoração, que é o Monte Gerizim, por causa de Deuteronômio 27, 12. E um só livro, que é a Torá, ou o Pentateuco, como nós conhecemos na teologia, ou, se você não conhece esses dois termos, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles eram guardadores desta fé, porque a partir do momento que você começar a ler os outros livros, você vai perceber que tem muita coisa relacionada a como Davi chegou no trono, e quando nós falamos de Davi, da descendência de Davi, de tudo isso, nós estamos falando de Reino do Sul, onde fica Jerusalém, tá bom? Vamos chegar lá, assista todas as aulas que no finalzinho você vai entender. Qualquer dúvida, pode me enviar um e-mail, deixar aqui nos comentários também. Eu faço o possível para responder aquilo que eu consigo responder, tá bom? Não se esqueça também de deixar o seu like aqui e vamos continuando, tá? É importante para nós. Os israelitas do sul, eles concordavam em 2 pontos. Eles concordavam que sim, um só Deus, e que sim, tem um livro aí que é santo, que é a Torá, mas eles discordavam que existia só um profeta. Tem Jeremias, tem Isaías, tem o próprio Davi, e discordavam do lugar da adoração, que não seria o Monte Gerizim, mas o Monte Sião. Mais à frente eu passo para vocês o versículo ali do Monte Sião como centro da adoração. Muitos desses versículos você vai encontrar em um livro de Salmos.
Então os samaritanos argumentavam que os profetas históricos e poéticos davam suporte a Jerusalém e à dinastia de Jerusalém, a dinastia davídica, vamos dizer assim. As 10 tribos do norte, elas e as 2 tribos do sul. Que é isso? Que tribos é essa que eu estou falando? Está aqui o mapa. Israel, quando Davi chega para reinar, ele já estava unificado com o primeiro rei de Israel, que foi Saul, estava unificado com Davi, eles reinavam as 12 tribos, todos os dois. Veio Salomão, reinou também as 12 tribos, as tribos do norte e as tribos do sul, e houve um conflito, está aqui o versículo para você se nunca leu, entre os 2 filhos de Salomão. Os 2 filhos de Salomão fizeram toda essa discordância aí e separaram essas tribos. Aqui o versículo para você. Leia aí, faz muito bem você ler as histórias e entender. Então os filhos de Salomão dividiram o reino. Quando eu digo reino do sul e reino do norte, aconteceu nessa divisão aí. Já os reinos foram divididos, cada um teve o seu rei, e assim foi só acontecendo divisões, conflitos, exílio, e enfim. Quando Jesus vem, ele vem para unificar o reino de Israel. É muito importante entendermos essa palavra. Jesus veio para unificar Israel. Esdras, capítulo 4, 1 e 2, adversários de Judá. Verso 2, adoraremos o vosso Deus. E verso 3, não, sozinho nós edificaremos. Que é isso? Quando o povo estava voltando do exílio, os samaritanos resolveram dar ali uma mãozinha. Diziam que eles eram adversários do reino do sul, que é Judá. Existia uma desunião visível entre esses povos. 2 Crônicas 31 até 31, versículo 6. Nem todos do reino do norte foi exilado. Tá? Quando fala assim, foi exilado, foi limpado tudo. Não. Nem todos do reino do norte foi exilado. Ficaram e preservaram a sua fé, que é aquela fé que eu falei, que é a fé de Abraão. O rei manda juntar os povos para celebrar as festas, mas eles não davam crédito ao povo de Samaria. Verso 11, somente o sul, o reino do sul compareceu e o reino do norte não. Qual tipo de pessoa populou então a região da Samaria? Somente aqueles exilados que ficaram? Não. 3 tipos de pessoas podem ser identificados aqui facilmente, e se a gente pensar um pouquinho a gente vai entender. Primeiro grupo, os descendentes das tribos do norte. Está aqui a lista das tribos do norte. Essas tribos se desmembraram das 2 tribos aqui de baixo, que formaram o reino de Judá. E as 10 tribos se chamavam o reino de Israel. Os imigrantes vindos da Síria. O rei da Síria que levou esse povo exilado trouxe imigrantes para ajudar a popular a terra, porque uma terra vazia nós sabemos que vira deserto. E eles tomaram Israel para si, mas não para virar um deserto. Eles queriam que a terra continuasse, frutificasse e desse renda, né? Então eles trouxeram alguns imigrantes e deram ali algumas terras para eles, para que eles populassem a região. E a combinação desses 2 povos também. Então temos os próprios descendentes de Israel, das 10 tribos, temos os imigrantes e temos os filhos dessa mistura. No mínimo esses 3 povos estavam populando a região. Eu fico por aqui hoje, estamos dando somente uma introdução. No final, no último vídeo, eu vou dar a referência de qual livro que eu estou tirando esse estudo, que eu quero indicar para vocês esse livro. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar as notificações. Isso é muito, muito, muito importante para nós. Que Deus te abençoe.
E eu sou autora, né, desses livros aqui, 5 livros pela UpBooks. 2 deles são livros autorais e nos outros são antologias que eu fiz participações, que é o Viagens Fantásticas pela Bíblia. Eu recomendo muito a leitura desses livros aí, Viagens Fantásticas pela Bíblia. Qualquer dia desse eu vou estar lendo. Um deles é poesia e 2 deles são contos, tá? Onde eu falo da história da menina que estava com Naamã e o outro fala sobre Adão e Eva no paraíso. Eu fiz de forma bonita e eu creio que vocês vão gostar. E o outro conto fala sobre a filha de Davi que passou ali por um estupro, né? Eu trouxe essa história como um diário, o diário da princesa de Israel. Qualquer oportunidade eu vou ler para vocês. Os outros 2, da porta de linha até a nuvem de glória, e o outro é o caminho das águas. Tá? São livros muito bacanas, o povo está comprando, tem me dado um bom feedback. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Luciana Gomes da Silva. Eu sou teóloga, sou especialista na língua hebraica e também sou autora de alguns livros. Está aqui os exemplares desse livro no site da editora UpBooks, Viagens Fantásticas pela Bíblia, que são antologias, e os meus 2 livros autorais, que no finalzinho do vídeo que você vai ver o nome deles, tá bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Vídeo 1, se você não viu, eu estava dando ali uma introdução, ficou um vídeo excelente, muito bacana, onde nós podemos já, de cara, desmistificar algumas coisas, tá bom? Vamos lá, partindo a parte 2, nós vamos falar agora da Torá. A Torá, ela faz parte dos 4 pilares, né? 4 pilares da fé samaritana, que é um só Deus, um só profeta, um só lugar de adoração, e criam que era um só livro que Deus tinha dado como o livro santo. As instruções que eles precisavam estavam ali naquele livro. Então a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, faz parte desses pilares aí. Então teve uma versão grega samaritana que se chama Samariticon. Aí, Samariticon. Os judeus do sul não aceitam essa versão samaritana. Enfim, como eu já disse, o relacionamento deles não é um relacionamento muito amigável. Lucas 10, 25 a 37 fala do bom samaritano. Então, por que Jesus ele então conta essa história? O que um bom samaritano significava no primeiro século? No tempo do ministério de Jesus, o que um bom samaritano significava? É que eles criam que todo samaritano não era tão bom assim. Cultura judaica antiga. Quando Jesus diz que o homem, aqui o versículo, o homem estava quase morto. Quase morto é porque ele estava jogado e você não sabe se está morto ou se não está morto. Escorraçado, machucado, jogado, sujo, roubaram esse homem, ele está lá quase morto. Se você passar na rua, você não sabe se é um cadáver ou se ainda tem vida, está respirando. Então, na cultura judaica, em que Jesus estava inserido, não ser sepultado é tido como uma maldição. 2 Reis, capítulo 9, 34 e 35. Jezabel foi comida por cães. Tá aí o versículo. Fala que só restou ossos, os pés e a mão dela. Então é tido como maldição não ser sepultado. Levítico 21, 11.
e não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará. Para quem tem aí o voto de nazireado, para um sacerdote, o sumo sacerdote, assim que eles mantinham essa lei, não chegar e não tocar em cadáver, porque ficava imundo por alguns dias. Os rabinos argumentavam que para o povo Deus não havia dado obrigações de enterrar um corpo abandonado. Essa já é uma extensão da lei, como eu disse, acerca, né? Já que Deus não deu ordem para a gente achar um morto e enterrá-lo, nós não vamos mexer. Quem sabe se nós mexer, nós vamos quebrar alguma lei de Deus que nós nem sabemos, então nós vamos mexer. Por aí que eles mantinham a sua linha de raciocínio. A misericórdia deles e o amor não superava a lei. A lei estava acima de tudo. Então, quando o Pentateuco, os 10 mandamentos, está aqui o versículo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Eles pensavam tanto na lei, que a parte da misericórdia e o amor eles deixavam de lado. Jesus diz em Lucas 10, versículo 36 e 37, quem é o seu próximo? Aquele que mostrou misericórdia, compaixão, Helios, amor. O povo judeu estava muito preocupado, passou um sacerdote, passou um levita, com certeza eles iriam trabalhar lá no templo, iriam trabalhar, e se eles tocassem naquele homem, que eles não sabiam se estava morto, se não estava morto, e se fosse morto, eles teriam que voltar para casa, porque 7 dias você é imundo, você não pode entrar no templo. Então foi uma parábola um pouco intrigante dessa história do bom samaritano que chega e cuida. Eu me considero, ao ler esse texto, não como um bom samaritano. O bom samaritano é Cristo. É aquele que é a figura de Cristo, aquele que chega, tem misericórdia, tem compaixão, pega aquele homem, põe ali na sua cavalgadura, põe na sua montaria e leva para a hospedaria e chega lá e ele fala assim, tá aqui, eu vou pagar por tudo. O Espírito Santo vai cuidar. E aí, o que vai acontecer? Jesus já vai pagar por tudo. Deixa o Espírito Santo ele limpar a sua alma, aceite ser carregado por Jesus, aceite os cuidados de Jesus. Então vamos lá falar do encontro no poço, João 4, versículos 5 e 6, o encontro da mulher samaritana com Jesus. Sicar, alguns argumentam que seja a cidade de Siquém, ao pé do monte Gerizim. Este é o lugar onde esse poço estava, a localização desse poço. Vou deixar aqui o mapa para vocês, deixar aí um pontinho de onde provavelmente estaria esse poço. Josué capítulo 24, versículo 32, diz que os ossos de José foram enterrados em Siquém, cidade refúgio. Siquém era uma cidade refúgio, Josué 21, 20 a 21. O que é a cidade refúgio? Cidade refúgio era a cidade onde os levitas moravam. Não sei se você lembra dessa parte na Bíblia que fala que do meio das tribos tinham cidades refúgio. O que era cidades refúgio? Era a cidade onde o povo pegava os seus dízimos de comidas e dava para os sacerdotes e levitas. Quem morava nessas cidades eram os levitas. Como nós sabemos já, os levitas não herdaram terras. Das 12 tribos de Israel, os levitas não herdaram terras. Vou colocar aqui a divisão das tribos, as divisões da terra. Levi está fora da divisão da tribo de Levi, os levitas, e está fora José, e entra os filhos de José, Efraim e Manassés. Isso aí faz parte da teologia básica, lá no primeiro ano a gente já aprende sobre isso.
As cidades refúgio eram 48 cidades. Elas estavam divididas, está aqui o mapa das cidades refúgio, entre as tribos. E nessas cidades refúgio viviam os levitas, eles não precisavam trabalhar, eles viviam das dízimas do povo, dos alimentos e do que eles tiravam também lá no templo, tá? Que muita coisa no templo ia para a família deles. Quando você lê esse versículo aí, ó, oferta movida, deixa eu pegar meu mouse aqui para mostrar para vocês. Oferta movida, o que é oferta movida? Oferta movida é quando eles levavam lá a perna do boi, do animal, ou o próprio animal, aí eles balançavam aquela carne, ou balançavam aquele animal, ou aquele cereal, aquela oferta que foi dada para Deus lá no templo. Eles balançavam ela, moviam ela. Essa é a oferta movida, essa oferta movida era dos sacerdotes, para eles alimentarem a família deles, tá bom? Não ia ser queimada, não ia fazer sacrifício ali de holocausto com ele ali. Ele era para a família daquele sacerdote. Mais uma informação aí para você. A hora sexta. Jesus tem um encontro com essa mulher ao pé do Monte Siquém na hora sexta. Uma mulher samaritana na hora sexta. Tradicionalmente, essa mulher tem uma reputação ruim nos argumentos e na teologia e por alguns ministros e pregadores da palavra de Deus, que essa mulher tem a reputação um pouco ruim por ela se apresentar ali no poço para tirar água na hora sexta. A hora sexta é entre meio-dia e 1h. O que o Mishnah Tamid 4, eu vou deixar o PDF na descrição de todos os vídeos. A maioria dos meus vídeos eu deixo o PDF na descrição para você, tá? Não se esqueça. Pode procurar debaixo de todos os vídeos aqui do canal. E não se esqueça também de dar o seu like. Vamos continuando com a nossa aula por aqui. O Mishnah Tamid 4, isso aqui é um escrito da tradição judaica, tá bom? Ele diz que é de meio-dia a 1 e é o horário que o segundo cordeiro é trazido e amarrado no altar de incenso. O primeiro cordeiro é colocado ali na primeira hora, tá? Entre 6 a 8 da manhã, e entre 9 e 10 da manhã ele é sacrificado. Ele fica amarrado de 6 até as 9, 10 por aí. Vou explicar passo a passo aqui todas as horas, mas primeiro vamos falar da hora sexta. O segundo cordeiro é trazido e amarrado no altar de incenso. O cordeiro bebe do copo de ouro, segundo a tradição, permanece no altar amarrado até a hora de ser sacrificado. Êxodo 29, 41. E também o Mishnah Tamid 3, 4 e 4, 1, parte G. Tá? Fala sobre isso, tá aqui os textos. E também tá aqui a referência e o texto fala também do mesmo assunto. É o horário também que a oração da tarde é feita, que vai até às 5 da tarde. Esse é o período em que o cordeiro está amarrado, tem aqui mais uma referência, aí as orações da tarde são feitas. Atos 10, 9. Atos 10, 9 fala que Pedro estava fazendo essa oração. Temos algumas orações que são feitas em conjunto, a nação faz essa oração, no período em que o cordeiro, o segundo cordeiro do dia, sacrifício diário, está amarrado, tá bom? Essa é a hora que a mulher samaritana se encontra com Jesus no poço. Nós vamos falar aqui rapidinho da divisão das horas. Sai um pouco do nosso tema, mas ainda dentro dele, muitas pessoas têm um pouco de dificuldade com as horas. As horas judaicas, é importante a gente saber que elas eram contadas, somadas a partir do sacrifício no templo. Então eles têm só de 6 da manhã até anoitecer, do amanhecer até o anoitecer, onde o sol se nasce e o sol se põe. A primeira hora, então, é
É a hora que o sacerdote prepara o altar. O sacerdote chega para a sua função. Levítico 1:7, Levítico 6, 1-6 e 8-13. Segundo a tradição judaica, Tamid 1:2 e Tamid 3:2, 3:3. O horário que o cordeiro macho, o primeiro cordeiro do sacrifício diário, é levado e amarrado no altar de bronze, entre 6 às 8 da manhã. Os números 28, 4-8, um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde diariamente. E no sábado, números 28, 9-10, 2 cordeiros eram acrescentados aí, então seriam 4 cordeiros. Esse é só o sacrifício que o sacerdote fazia todo dia pela nação. Fora o que as pessoas traziam, ofertas de manjares, ofertas de todo tipo que o povo trazia para eles. Essa é só a oferta obrigatória deles, vamos dizer assim. A segunda hora é de 8 a 9 da manhã. Não tem muita coisa do que dizer dessa hora, tá? Terceira hora de 9 a 10 da manhã, onde o incenso é oferecido no tabernáculo. O cordeiro que estava amarrado agora é sacrificado e os portões do templo são abertos para que o povo entre e traga os seus sacrifícios. Tem a referência de um livro aqui, eu vou deixar para você que consegue estar lendo em inglês. Esse livro aqui também ajuda um pouco a gente entender a tradição judaica. Tá? Algumas pessoas me perguntam, onde você aprendeu a tradição? A gente lê livros e várias informações você encontra aqui nos livros. Ó. Eles trazem muitas informações. Livros são fontes, não vou dizer inesgotáveis, não, mas são fontes para a gente aprender. Na terceira hora, ainda é a hora da oração matinal, oração chamada Shacharit. Atos 2:15 fala, e está escrito aí na Mishnah Berahot 4:1a. Essas orações elas são divididas em 3 orações obrigatórias para a nação toda, está aqui as 3. A primeira delas é esse horário aqui, na terceira hora, 9 às 10 da manhã. Na quarta hora, de 10 às 11, não tem também muita coisa o que dizer. Na quinta hora, de 11 a meio-dia, não tem também sacrifício, oração, nada assim. E na sexta hora, de meio-dia a 1, o segundo cordeiro é trazido também, amarrado ali ao altar de incenso. Está aqui Mishnah, né, como eu já falei, Tamid 4:1, o cordeiro bebe um copo ali, diz a tradição, e ele permanece ali amarrado até ser sacrificado. Os textos eu já dei logo atrás, onde é feita também a oração da tarde, já falei também. Então a sétima hora de 1 às 2 não tem o que dizer, a oitava hora de 2 às 3 da tarde também não tem muito o que dizer. Na hora nona, entre 3 e 4 da tarde, sim, é o segundo cordeiro sacrificado nessa hora. 3 da tarde, o segundo cordeiro é sacrificado, o segundo cordeiro do dia. É a hora da segunda oração. Atos 3:1 fala isso, é a oração chamada Minha. Oração de oferta, oração de presente, adoração, a minha adoração como presente. É chamada também a hora da confissão. 10ª hora de 4 a 5, 11ª hora de 5 a 6, é a hora do segundo incenso, né, a conclusão dos sacrifícios diários. É feita a bênção sacerdotal, número 6, 24 a 26, sobre a nação. Estou falando aqui sobre a nação. E a 12ª hora é de 6 da tarde até o anoitecer. E de acordo com Marcos 15:25, Jesus foi para a cruz às 9 da manhã. Às 9 da manhã. 9 da manhã é a terceira hora. E Jesus, ele deu a sua vida. Eu não vou falar que Jesus morreu, não, porque Jesus fala que ele deu a sua vida. Então ele deu a sua vida às 3 da tarde. 3 da tarde, curiosamente, é a hora nona, a hora que o segundo cordeiro é sacrificado.
o incenso é oferecido no tabernáculo ali na terceira hora, e o cordeiro é sacrificado, as portas do templo também são abertas, porque o povo entra. Olha que coisa mais linda. Então, quando o segundo cordeiro é sacrificado, o povo já consegue ouvir, sentir o cheiro, né? Vamos dizer assim, presenciar a morte do cordeiro. A RIV, a oração nacional, ela se encontra aí na 12ª hora, que é a hora do pôr do sol. Contar também o tempo bíblico pelo calendário romano. E eles adicionaram a vigia noturna, que os judeus não colocaram. E à noite não tem aqui na 13ª hora nada disso. Para ali na 12ª hora, que é o pôr do sol. Marcos 13:25 fala tarde, meia-noite, ao cantar do galo e pela manhã. Marcos fala de 4 turnos. Nós lemos aqui 12 turnos. Quais são esses 4 turnos que Marcos fala nesse texto aqui? Os 4 turnos são os turnos romanos. O primeiro deles é o pôr do sol, até as 9 da noite. Então seria de 6 da tarde a 9 da noite. O segunda vigia é da 9 da noite à meia-noite. A terceira vigia é da meia-noite a 3 da manhã. E a quarta vigia de 3 da manhã até o sol nascer. E foi utilizado esse calendário 63 a.C. Uma trombeta anunciava, né, diz a tradição, que uma trombeta anunciava a viração da vigia, 3 da manhã para 4 da manhã, da terceira vigia para a quarta vigia. Era o cantar do galo, 3 e 4 da manhã. Se você não assistiu o vídeo que eu falo sobre Jesus e a Páscoa, fala ali do horário também, tá? Quando Jesus foi preso e pela manhã ele foi julgado e ele foi preso à noite, madrugada. Interessante. Então aqui já falamos da vigia do dia e da vigia da noite, uma romana e a outra judaica. Vou colocar uma perto da outra aí. Chegamos ao final do vídeo 2 dessa série, né, pelas lentes do Antigo Testamento. Tem muito mais coisa para falar ainda. Vamos chegar na mulher. Espera só mais um pouquinho que a gente precisa fazer um pano de fundo para podermos entender aquela mulher, entender aquela situação, o que Jesus estava fazendo lá. Espero você no nosso próximo vídeo. Se você não assistiu o vídeo anterior, o vídeo número 1, está aí na playlist do nosso canal. Ele está dividido em vários tópicos e lá você vai encontrar pelas lentes do Antigo Testamento. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça, compartilhe os nossos vídeos com o seu pastor, com o seu líder de célula. Enfim, compartilhe os nossos vídeos aqui nas suas redes sociais. Tem muitas pessoas que estão me dizendo: olha, eu estou gostando muito dos vídeos, eu estou compartilhando. Irmão, você não sabe o benefício que você está fazendo, o quanto você alegra o meu coração. Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a nossa próxima aula. E eu sou autora, né, desses livros aqui, 5 livros pela Up Books. 2 deles são livros autorais e nos outros são antologias que eu fiz participações, que é o Viagens Fantásticas pela Bíblia. Eu recomendo muito a leitura desses livros aí, Viagens Fantásticas pela Bíblia. Qualquer dia desse eu vou estar lendo. Um deles é poesia e 2 deles são contos, tá? Onde eu falo da história da menina que estava com Naamã e o outro fala sobre Adão e Eva no paraíso. Eu fiz de forma bonita e eu creio que vocês vão gostar. A filha de Davi que passou ali por um estupro, né? E eu trouxe essa história como um diário, o diário da princesa de Israel. Qualquer oportunidade eu vou ler para vocês. E os outros 2, da porta de linha até a nuvem de glória, e o outro é o caminho das águas. Tá? São livros muito bacanas, o povo está comprando, tem me dado um bom feedback. Tá
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vídeo parte 3, onde estamos falando sobre, recontando a história da mulher samaritana pelas lentes do Antigo Testamento. Hoje vamos falar sobre a mulher samaritana. Os dois vídeos foram muito importantes para você entender esse ponto. Então, se você não assistiu o vídeo 1 e vídeo 2, eu recomendo que você assista os primeiros para depois vir para essa aula aqui, senão você vai ficar assim, meio perdido, que a gente vai explicar, mas não vai voltar muito atrás nos pontos, tá bom? Nós falamos das horas, das divisões das horas. Então, ao meio-dia, dá-se a interpretação que ela era uma pessoa, uma mulher da vida, porque ela estava no poço ao meio-dia e não queria contato com as pessoas. Meio-dia era um calor escaldante. O que essa mulher vai fazer lá meio-dia? Aí Jesus ainda fala dos seus maridos, aí mais ainda nós, com a nossa visão e perspectiva ocidental, nossa perspectiva diferente do que eles viviam lá no Antigo Oriente Médio. Então, conclui-se que a hora sexta é uma hora ruim para buscar água, e aquela mulher estava correndo das pessoas, e enfim, o horário não era tão irregular assim. Por quê? Raquel, está aqui o texto, Gênesis 29, 6 a 9. Ela estava no mesmo horário com o seu rebanho, buscando água para o rebanho. No mesmo horário. Então não é um horário diferente. É um horário diferente. Não. É um horário normal. Mas o calor do deserto. O sol é o sol. Muitas pessoas da região mais quente, no nordeste do país, eles sabem que o sol, assim que ele nasce, ele já está lá, escaldante. Então, o sol é o sol. O povo correu e ouviu o que ela dizia. Uma mulher corrompida naquela época dificilmente seria ouvida. Dificilmente. Eles, os samaritanos, eram guardadores da Torá e conheciam ali a lei do Levirato. O que é a lei do Levirato? A lei do Levirato fala que as viúvas, elas deveriam ser tomadas por um goel, um resgatador, por um parente do seu marido, ia tomar para si, para que o nome do seu marido não ficasse em vão, para que ela tivesse também alguém para cuidar dela. Tá? Jesus, ele, quando está conversando com aquela mulher, ele sabe que ela é guardadora da Torá. A gente vai ver algum ponto aqui que ele fala várias vezes, faz menção do que está na Torá para ela. E ela diz, sim, estou compreendendo o que você está dizendo. Então a mulher, ela conhecia o Pentateuco e vivia aquele Pentateuco. Eu vou chegar nessa parte dos maridos ainda. Ao invés de pensarmos na perversidade da vida dela, podemos pensar também algumas outras hipóteses, já que se pode falar em perversidade, em vida fácil, vamos falar aqui de depressão. Quem é que está com depressão e quer ver pessoas? Quem é que está amargurado, está humilhado na vida? Não falo de filhos dessa mulher, uma mulher estéril. Nós vemos Ana, mãe de Samuel, orando várias e várias vezes, clamando a Deus. Deus quer ter filhos. E isso é uma parte interessante também quando nós vamos falar dos maridos dela, né? Então, ao invés de pensar que ela trocava de homem, trocava de marido como se troca de luva, nós vamos pensar nela como uma viúva vivendo um levirato de rejeições, onde os maridos morreram, onde os maridos foram infiéis a ela, onde ela era estéril, que dava o direito do marido dar carta de repúdio. Aqui o versículo. A mulher que não pode gerar, o marido se casa com outra.
caso de Ana, acreditamos que Ana foi a primeira esposa. E de repente chega a segunda esposa, Peninha, e vai dando filhos ali, e ela continua na sua esterilidade. Mas ela tinha um marido que a amava muito, e ele não quis rejeitá-la. Então estava com uma que não era seu marido. Ela estava agora casada com um, e estava casada com um que não era seu marido. Foi isso que Jesus falou com ela. Agora você está com um que não é seu marido. Alguém próximo, ela é obrigada a cuidar dela. E Jesus diz, não, nenhum daqueles cuidaram de você. Aquele que está cuidando de você, ele não te tem como um esposo, ele está cuidando de você por misericórdia. A esposa, já tem um vídeo aí chamado Baal e suas significações, e a esposa tinha um marido como um Baal, como um senhor. A esposa é tratada como propriedade aqui, nesse tempo bíblico aqui. E esse Goel e esse resgatador das mulheres, que é esse? A Bíblia fala disso, fala Ruth e Boaz. Ruth e Boaz. Boaz foi o resgatador da família e resgatou Ruth e quis casar com ela. Ele passou todo um processo que o outro parente não quis, aí ele aceitou. É só ler o livro de Ruth, é bem pequenininho, bem fininho. Se você sentar, você vai ler, você vai entender a história. Judá e Tamar. Judá era seu sogro. Tamar se casou com 2 dos filhos de Judá. O primeiro morreu, deu o segundo filho dele para ela e tinha por obrigação dar o terceiro. Tá? Esses homens da família são obrigados a cuidar da viúva. E como? Então visualizamos essa mulher samaritana, visualizamos ela, sabe como? Uma mulher assim entre 40 e 50 anos, uma mulher vulgar, um tanto quanto atraente, bem vestida, adornada com joias. E não é isso que a história nos mostra, não é isso que a Bíblia diz a respeito do que era uma mulher naquele tempo, tá? Podemos sim pensá-la como uma mulher já idosa, sem filhos, uma pessoa que trabalhava sozinha, buscando água, cuidando de animais, uma vida ali no deserto, uma mulher que trabalhava para viver, mas já que o seu marido não era seu marido, então aquele que a resgatou, só para manter o nome dela, mas ele não sustentava ela. É uma possibilidade, como no caso de Ruth, né? Ela precisava de alguém que a sustentasse. Ela colhia trigo até que Boaz chegasse, então essa mulher também trabalhava. Se não trabalhar, não tem como comer, não tem como viver. Era uma mulher de moral na sociedade, porque ela foi falar e o povo voltou correndo. Para ela, Jesus era um judeu, cheio de tradições e de manias, que nem ia entender o que ela estava vivendo. Então Jesus vem com um argumento diferente e conquista, né, aquele coração dilacerado e quebrado. A resposta dela, Jesus como você vai pegar? Você não tem um vaso? E Jesus falou assim, vai lá, chama seu marido aqui e volta. E ela diz, eu não tenho marido. E Jesus disse, isso mesmo, é verdade, você não tem nenhum senhor. Você não tem ninguém que cuida de você. É verdade. Sabe o que ela responde? Ai, que vergonha. Vejo que és profeta. Somente um homem de Deus para entender o que eu estou passando. Vejo que és profeta. Uma mulher de fé. Lembrando que eles têm um livro, um Deus, um profeta e um monte. E dentro desses 4 pilares da fé dessa mulher, ela fala em profeta. Vejo que és profeta. E Jesus vai além nessa conversa, e ela fala do monte Gerizim, né? Ela quer discutir ali um pouco de teologia com Jesus, uma conversa de mulher de fé, uma mulher entendida do que estava falando.
ela tinha a Torá nas suas mãos, né? Então, Jesus responde, na verdade e no Espírito. Chegará um dia em que os adoradores adorarão ao Pai, na verdade e no Espírito. Se traduzir essa palavrinha, não é em verdade e espírito, não. É na verdade, é como se fosse no monte e no outro monte, nos montes. Quais montes? Na verdade e no Espírito. No Espírito e na verdade. João 4:22. A salvação, nessa conversa teológica e profunda que ele teve com ela, ele diz: a salvação vem dos judeus. Ele está se referindo a Gênesis, quando Jacó dá a sua bênção para os seus filhos, que caiu então sobre as tribos. Ele diz que o cetro não se afastará de Judá, ou seja, o reinado está em Judá e o Messias, o rei de Israel, virá de Judá. Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus nasceu então na tribo de Judá. Você nunca leu a genealogia de Jesus? Está aqui as duas referências. Tem duas genealogias de Jesus, Mateus e Lucas, tá? Leia, é muito interessante ler também a genealogia. Por ela ser centrada aí nesses pontos, Gênesis 49, de 8 a 10, ela conhecia muito bem. O Messias, o rei, vai vir de Judá. A salvação vai vir de Judá. A salvação vai vir de Judá. E ela nem teve o que dizer. Irão adorar, não em Jerusalém, irão adorar em Cristo, no Messias, no Espírito. Na verdade, João 1, 50, 51, Jesus diz: sobre mim os anjos de Deus subirão e descerão. Ele é o monte, ele é o lugar onde a glória de Deus vem. Sabe quando a glória de Deus veio sobre Moisés? Eu falo sobre isso nesse livro aqui, do tabernáculo, da porta de linha até a nuvem da glória. A presença de Deus, a nuvem, a escuridade vinha sobre o monte. Ali Deus vinha face a face falar com Moisés. Jesus diz: eu sou esse lugar onde os anjos sobem e descem. Não em Betel, não no Monte Gerizim, não sobre o Monte Sião, mas sobre o Filho do Homem, em Jesus. João 14, 1, 14 até 2 e 21. João 1, 14 até 2, 21. Em Jesus, nele. Daí cita o Messias ungido, rei de Israel. Deuteronômio 18, 18, 19 diz que ele virá. E ela conhecia também esse texto. Um ponto bem intrigante aqui para a gente é entender que os samaritanos aguardavam o Messias, um grande profeta e ensinador. Já no Reino do Sul, eles esperavam o Messias rei, que iriam libertá-los, assim como Davi fez, enfim. Eles esperavam, os samaritanos, o profeta, o grande profeta. Está aqui o versículo: virá um grande profeta, maior do que Moisés. O Messias, rei e sacerdote, era o Messias do povo lá da tribo do sul. Relê esse texto de João 4 de novo, tendo essas informações em mente, você vai compreender muita coisa. O rei Messias. João, quando escreve o seu livro, ele tem em mente Jesus como o rei. O Messias, o Mashiach, o rei. Ele tem uma relação com Crônicas, onde chama também todo Israel unido, unificado, para estar debaixo das mãos e da autoridade desse rei ungido, desse rei Messias. João 10, 16, Ezequiel 37, 16, fala sobre essa profecia que está em João 10, 16. Ezequiel 34, 1 a 31, João 10, 11, o bom pastor de Israel, todo Israel. Ezequiel 47, 1 a 12, João 7, 38, as águas no templo que vinham com poder
inundavam a nação, as águas que revitalizavam a nação. Ezequiel 37, 9 a 10, João 16, 7, fala: o Espírito restaurador virá sobre Israel, onde as nações serão unificadas em Cristo. Para os judeus e os habitantes do sul, das diásporas, eles aguardavam sim a restauração do norte. Eles aguardavam. Para João, repetir, para o Evangelho de João, João ali o escritor, Jesus é o rei de todo Israel. Por isso que ele traz com todo detalhe esse texto da mulher samaritana. Fico por aqui hoje, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Qualquer dúvida, não tem problema, você vai escrever aqui no e-mail para mim, você vai escrever nos comentários, eu leio todos e respondo todos. Só não seja rude, mantenha a sua ética quando você está escrevendo. Eu não estou vendo seu rosto, mas eu sou uma pessoa que tem também sentimentos e emoções, tá bom? Pense em mim como pessoa antes de você escrever aí os seus comentários. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deixa aqui o seu joinha para mim, por favor, e se inscreva. Compartilhe esses vídeos. Vamos falar mais ainda dessa história, recontando aí a história pelas lentes do Antigo Testamento. Até o nosso próximo vídeo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na última parte, tá? O vídeo número 4, pelas lentes do Antigo Testamento. Vamos falar a última parte aqui da mulher samaritana. Já demos aí um pano de fundo, já falamos sobre ela, de como nós vemos ela, mas de como nós podemos olhar com outros olhos para ela. E também não devemos nos esquecer que os samaritanos são israelitas e a maior parte deles obedeciam às mesmas regras da Torá que os judeus obedeciam, sem a tradição oral. Essa é a diferença deles lá. Eles não acreditavam na tradição oral. E Amós 9, 11, 15 fala da função do Messias restaurar as tribos de Israel, restaurar. Quem ainda não viu o meu vídeo, a música que eu ganhei da Carla Montebello, onde o Gilson Fegali gravou essa música para mim, coloquei aqui no canal. E diz: Deus me chamou para restaurar as tribos de Israel. Então, um chamado do Messias também é restaurar as tribos de Israel e restaurar o povo. Atos 8, Deus moveu aquele povo em direção a Jesus. Deus moveu os samaritanos em direção a Jesus. Quando a mulher vai lá, ela fala assim: gente, vem que eu encontrei ele, eu encontrei o Messias. Atos 1:8, vão em Jerusalém, vão em Samaria e até os confins da terra. A gente lê esse versículo como um clichê, mas não. Falem sobre mim em Jerusalém, no epicentro da sua fé, mas fala de mim também ali para os samaritanos, eles são seus irmãos. Fala também para os confins da terra, fala para os gentios. Fala para eles. Fala para os seus irmãos, fala para os seus inimigos e fala para os outros povos aí. Todo mundo. Vão para Samaria falar de mim. E eles foram sim, eles foram em Jerusalém, Atos 8:25, em Samaria, Atos 8:9-14, e João 4, verso 39-42, fala que os samaritanos daquela cidade acreditavam nele por causa daquela mulher, por causa daquele testemunho. Esse foi o estupim que Jesus usou para que Samaria recebesse aquela mulher de fé. O estupim para que a palavra entrasse ali em Samaria. O encontro dela é tão importante, o encontro dela com Cristo. Nós não podemos desvalorizar aquela mulher pensando que ela seja uma mulher
vadia, não. Pense nela como uma mulher de fé, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus para restaurar as tribos de Israel. Interpretar a Bíblia sem mergulhar na história do Antigo Oriente é um pouco difícil. Interpretar a Bíblia sem mergulhar na história do Antigo Oriente Médio é difícil, porque nós vamos olhar pela lente da nossa cultura, pela lente dos nossos olhos. Não podemos trazer o nosso passado, os nossos preconceitos, a nossa teologia formal, engessada, os nossos pontos cegos culturais, a nossa opinião social, o gênero, a nossa vida política e muitas outras influências. Quando eu digo gênero aqui, é quando um homem vai falar dessa mulher, aí sim que ele aproveita para dizer que ela tinha quantos e tantos maridos. E não é bem assim. Não é bem assim. Ela é uma mulher que Deus escolheu para restaurar as tribos de Israel. A imagem da mulher no poço, ela foi reconstruída também na sua mente. Não somente uma imagem vai mudar na sua mente, mas quem ela realmente foi, você vai repensar, você vai ler essa história com outros olhos. Esse vídeo aqui é só para finalizar esse assunto. Só para finalizar, se você não viu as outras aulas, eu recomendo, entra aqui no canal, veja a playlist pelas lentes do Antigo Testamento. Essa playlist vai ter todos os outros vídeos, que são vídeos mais extensos. Agora eu quero falar aqui de pontos de referência que Jesus morreu na hora sexta, que nós relatamos lá, tá aqui os versículos para você. Das cidades refúgios, né, Siquém como cidade refúgio, tá aqui os versículos também. E o Monte Sião como epicentro religioso do reino de Judá, tá aí os versículos, tem esses e tantos outros, tá? Isso é só uma referência. E o livro usado como base para esse estudo, 100% base para esse estudo é esse livro aqui. Tá? Esse aí foi um dos meus professores no Israel Bible Center, onde eu aprendi cultura e contexto judaico do Antigo Oriente Médio, onde nós podemos aplicar isso à Bíblia, onde nós podemos ler, fazer releitura do texto bíblico, olhando a cultura, para que os nossos olhos venham se abrir de maneira diferente. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Foi muito bom estar com você nesse período de tempo, estudando, falando sobre aquela mulher de fé, uma mulher chamada ali por João, a mulher samaritana. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, deixar aqui o seu gostei, deixe nos comentários, gostei da aula, não gostei, sei lá, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se você já ouviu falar sobre isso, tá? Muitas pessoas vão dizer, nunca ouvi falar sobre isso, tá aqui os livros, tá aí as referências, leia, releia, faça os seus estudos. Aprender é isso. Aprender é mexer com os nossos preconceitos, mexer com os nossos pontos de vista. Estudar é aprofundar naquilo que nós não conhecemos. Espero você nos nossos próximos vídeos. O nosso canal tem mais de 100 vídeos, quase 200 vídeos, disponíveis gratuitamente para você. É um prazer vir aqui falar sobre esses assuntos aqui. É um prazer saber que eu tenho alunos em todo canto do Brasil, em todo canto do mundo. Diz para mim aqui de onde você é. Tá? Diz para mim, eu sou do Maranhão, eu sou do Espírito Santo, aí eu estou morando nos Estados Unidos. Fala para mim de qual cidade ou qual estado, qual país que você está assistindo às nossas aulas, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Muita gratidão por você estar aqui conosco. Até a próxima.